Irmãos amados, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, um privilégio estar de volta à nossa querida congregação presbiteriana do Brasil, em Cosmópolis. É uma alegria revê-los depois de um período de férias, de descanso. Para quem não sabe, eu gastei quase tudo que tinha com acarajé, né? A saudade era tanta de comer acarajé na Bahia que eu e Isabelle, nós gastamos quase tudo com acarajé. E a minha felicidade neste retorno é ver que os irmãos permanecem crentes. Graças a Deus por isso, né? Isto alegra o meu coração, não tinha dúvidas disso, mas apenas para dizer que alegra o meu coração ver o que o Senhor ainda continua fazendo e com certeza fará mais ainda no nosso meio, que é nos fazer permanecermos diante dos pés dele para a glória dele. Hoje nós vamos meditar num texto que se encontra no Evangelho de Cristo segundo o relato de Lucas, no capítulo 8, dos versos 43 a 48. Lucas 8, dos versos 43 a 48. Como de costume, quero orientá-los a permanecerem com as tuas Bíblias abertas, fazendo anotações, tirando lições, para meditar durante a semana. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. Lucas 8, de 43 a 48. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia a quem ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e tocou-lhe a orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos orar clamando ao Senhor direção, capacitação e iluminação para compreendermos sobre esse texto nesta noite. Oremos. Soberano Senhor, obrigado porque nos dá o privilégio de ouvirmos a tua palavra, de aprendermos sobre a tua palavra. Mas não apenas isso, de tê-la como a nossa fonte de vida. É por meio dela que o Senhor nos alimenta, nos faz crescer espiritualmente, nos faz viver a maneira do Senhor e nos molda a cada dia a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, ensina-nos nesta noite sobre como termos um encontro transformador com o Senhor. O que o Senhor faz? Qual deve ser a nossa atitude diante de Ti, quando vamos até o Senhor colocar todas as nossas necessidades? Ensina-nos através desse texto, aumenta a nossa fé, trabalha no nosso coração, leva-nos, ó Deus, a sermos servos melhores, que honrem e glorifiquem o nome do Senhor, pelos méritos do Teu Espírito Santo apenas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por 2 anos, enquanto fazia seminário na cidade de São Paulo, eu tive a oportunidade de participar de uma capelania hospitalar no Hospital Servidor Público de São Paulo. Eu não sei quantos de vocês conhecem este hospital, mas é um hospital enorme, que fica próximo ao bairro Campo Belo, onde eu estudava.
E lembro-me claramente que nós ali tínhamos a oportunidade de pregar o sagrado evangelho de Cristo Jesus às pessoas, nos quartos, nos leitos, em determinadas alas. Nós orávamos pela vida daquelas pessoas. Lembro-me que nos momentos de louvores, onde nós ficávamos nos corredores adorando ao Senhor, muitos saíam dos seus quartos, saíam nas portas para também cantar, para também clamar pela misericórdia de Deus. Porém, uma das coisas que chamava a minha atenção é que em certas situações de enfermidade, muitos reconheciam que havia ali uma limitação para o que podia ser feito. Em meio a estados terminais, doenças difíceis de serem identificadas e outros casos similares, existia a consciência de uma limitação no que podia ser feito nessas determinadas situações. Os médicos queriam a cura, sim, para os seus pacientes, mas até eles reconheciam, quando conversávamos com alguns deles, que havia um limite que o homem não poderia cruzar. Que o remédio apenas, que o tratamento apenas não poderia resolver. E era aí que nós ouvíamos uma frase muito dita em meio a essas situações. Somente Deus pode reverter o que está acontecendo. A consciência que as pessoas tinham nos momentos mais difíceis, nas situações mais difíceis de enfermidade era: somente Deus pode reverter essa situação. E queridos, foi justamente isso que essa mulher, que está citada aqui no texto, que é revelada aqui no texto, foi isso que ela entendeu, foi isso que ela percebeu. Entretanto, queridos, ela não apenas teve essa consciência, que só Deus poderia resolver a sua situação, mas foi até Ele, para que Ele pudesse curá-la inteiramente e reverter essa terrível situação que ela se encontrava. Mas antes de entendermos mais profundamente a mensagem que esse texto tem a nos ensinar, precisamos também entender o contexto em que ela está inserida. Meus irmãos, assim como nos outros evangelhos, Lucas também demonstra que Jesus Cristo, ele é o Rei Todo-Poderoso, o Rei que era capaz de curar, de libertar os homens das suas piores situações imagináveis, para revelar quem ele verdadeiramente era, e visando a glória do seu próprio reino eterno. E no capítulo 8, em especial, este que nós estamos meditando, o Rei Jesus Cristo revela o seu poder a derrotar grandes inimigos dos homens, principalmente do verso 22. A partir do verso 22, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele refreia a natureza furiosa, a fim de demonstrar o seu divino poder aos seus discípulos. Quando eles pensam que iria perecer por causa de uma tempestade, o Senhor vai lá e acalma essa tempestade. Mostra-nos também a partir do verso 26 que Jesus Cristo, como Rei eterno e todo-poderoso, refreia um endemoniado, Gerazeno, indefeso, livrando-o do poder de Satanás, livrando das hortes das trevas, do poder do maligno. Porém, é-nos dito também que as pessoas daquele lugar, de Gadara, não aceitaram o que Jesus tinha feito. Jesus então é expulso de lá. E calorosamente ele foi recebido por uma multidão do outro lado, na outra margem do rio, em Cafarnaum. E é dito que, quando ele chega a Cafarnaum, um homem chamado Jairo, chefe de uma sinagoga, foi até ele clamando que curasse a sua filha, a qual viria a morrer. E o rei então resgata essa menina da morte, apesar da predominante incredulidade ao seu redor, conforme é visto dos versos 49 a 50. Mas o texto nos diz que, quando Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo, algo maravilhoso acontece. Uma mulher é curada de um terrível mal que assolava a sua vida. Ela tem um encontro transformador com Jesus Cristo, o Rei Todo-Poderoso. E nesse encontro, conforme nos revela o texto, duas coisas ficam claras.
Fica claro que aquela mulher reconhece a sua real necessidade diante de Cristo Jesus e que ela crê no seu poder único, no seu poder transformador. E queridos irmãos, isso nos ensinará também que são essas as atitudes fundamentais que devemos sempre ter quando queremos de fato ter um encontro transformador com Cristo Jesus. Sendo assim, diante do que nos ensina esse texto, nós vamos meditar justamente sobre como ter um encontro transformador com Cristo Jesus. E nós vemos aqui que um encontro transformador com Cristo Jesus acontece em primeiro lugar quando reconhecemos as nossas necessidades diante dele. Acontece em primeiro lugar quando nós reconhecemos as nossas necessidades diante dele. O texto começa dizendo que certa mulher não tem uma identidade correta, clara, fidedigna de quem essa mulher era. Porém, é nos dito que há 12 anos ela vinha sofrendo com uma hemorragia, a qual ninguém conseguia curar. É aqui uma referência, provavelmente, ao que tudo indica, às regras femininas. E é interessante nós entendermos que pode parecer apenas uma questão de enfermidade, uma enfermidade comum que qualquer mulher poderia passar. Porém, aquela hemorragia não lhe deixava apenas debilitada fisicamente, mas para o contexto da época tinha sérias implicações. Conforme Levítico capítulo 15, uma mulher, enquanto estava no seu período menstrual, era considerada totalmente impura. Tudo que ela tocava ou tudo que ela tinha contato era considerado impuro também. A cama que ela dormia, a cadeira que ela se assentava, as coisas que ela usava, a roupa que ela vestia, tudo era considerado imundo e não poderia ter contato com mais ninguém. Qualquer um que tocasse em uma mulher do fluxo de sangue seria considerado imundo também. Se essa mulher tinha marido, não podia se relacionar com ele já há 12 anos. Se não tinha, não poderia sonhar com um casamento. Se tinha filhos, há 12 anos, estava impedida de ter contato com eles. Se não tinha, não poderia conceber em meio àquela situação. Além, queridos, das implicações sociais, existiam também, nesses casos, implicações religiosas. Por exemplo, essa mulher jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. E lembre-se que o templo não era só simplesmente conhecido como lugar de adoração, mas era conhecido também como lugar onde o Senhor se fazia presente. Ela não poderia adorar nem individualmente e nem coletivamente. E se isso tudo não bastasse, ela havia perdido tudo o que tinha tentando achar a cura. Conforme fica mais clara no relato paralelo que encontra-se em Marcos 5, de 24 a 34. Ela tinha gastado tudo o que tinha com os médicos. Ela tinha gastado tudo o que tinha com aqueles que poderiam, humanamente falando, resolver o seu problema. O Talmud, que é uma das interpretações da Bíblia hebraica, da Torá, fala provavelmente de 11 tipos de cura para essa situação. 11 tipos de cura, mais ou menos. Algumas delas bem engraçadas, como por exemplo, tomar vinho com borracha dentro, dentre outras coisas. Mas nada, durante 12 anos, tinha resolvido a situação desta mulher. Porém, ela reconhece a sua real situação. Ela reconhece que humanamente não tinha mais jeito para o que ela estava passando, mas ela se dirige à maior esperança que ela tinha, a maior esperança que poderia transformá-la, quem de fato poderia oferecer cura à sua vida, transformação à sua vida. Ela vai até Jesus Cristo, reconhecendo a sua situação, e o texto diz que ela toca as vestes de Jesus e logo fica curada. Ela vai até Cristo Jesus e logo fica curada. A sua hemorragia é estancada, a sua vergonha é cessada, porque Jesus Cristo traz cura à vida daquela mulher.
E meus queridos, ela vai adiante de Cristo, reconhecendo sim a sua necessidade de cura, de mudança para tudo que a afligia. E é assim também que nós devemos nos apresentar diante de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vejam, biblicamente, conforme nós lemos também no texto de Isaías, fica claro para nós que a maior impureza que o homem pode ter na sua vida, a maior enfermidade que o homem pode carregar na sua vida é, em primeiro lugar, a enfermidade do pecado. É a maior enfermidade que aflige a vida do homem, nós vamos ver mais à frente que Jesus resolve esse problema também. Mas quando nós nos apresentamos diante de Cristo, por exemplo, essa é a maior necessidade de cura que devemos colocar diante dele. Essa é a maior necessidade de cura, primariamente, que nós devemos apresentar ao nosso Senhor. Lembre-se que quando Jesus converteu você, ou se um dia Ele for converter de fato o teu coração, você que está aqui nesta noite, Ele vai te mostrar que o maior problema da sua vida é o pecado. Mas entenda isso, apareça diante dEle reconhecendo e tenha certeza que em seus planos, mediante a seu poder, Ele vai sim te curar. Ele vai sim te transformar. E após a conversão nós sabemos sim que existe muito pecado na nossa vida. Sabemos sim que existem muitas falhas, mas saiba que Cristo é todo poderoso para te curar continuamente. Para tirar essa impureza da tua vida, essa vergonha da tua vida. Mas não podemos esquecer que todas as nossas dolorosas situações, todas elas, também devem ser colocadas diante de Cristo Jesus. No Salmo 50, verso 15, por meio do salmista, o Senhor diz as seguintes palavras: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. E é verdade que como seres humanos, falhos, pequenos, limitados, que muitas vezes tem até a impressão que pode resolver alguma coisa, mas na verdade não podem, em última instância, nós passamos por situações adversas, assim como essa mulher. Quantas enfermidades, queridos, nós passamos. Talvez você está aqui nesta noite passando por alguma enfermidade que tenha assolado a tua vida. Alguém que você ama está passando por uma enfermidade terrível. Às vezes enfermidades que estão ali de maneira constante há muitos anos, que parecem que não vão sumir, que não vão embora de jeito nenhum. Que tem causado aflição ao seu coração e às vezes te levado a perguntar: Senhor, por quê? Passam-se 1, 2, 3 anos, 4, 5 e aí vai. E eu peço: Senhor, me livra disso. Mas permanece, está ali. Mas saiba que Jesus Cristo, Ele tem sim poder para curar você. Ele é o médico dos médicos. Ele pode livrar você de qualquer situação se tiver nos planos dEle. Isso não pode ser negado. Às vezes nos púlpitos, principalmente nós que tentamos pregar a Bíblia fielmente, parece que a gente fica com medo de falar essa verdade, mas é uma verdade. Ou você acha que quando você está ali sendo curado por meios ordinários, um médico ou um remédio, isso é simplesmente o homem resolvendo a tua situação? Não é. Cristo está ali. A última palavra é dele. Tudo acontece por meio dele. Ele pode sim curar a tua vida. Ele pode curar a tua enfermidade se ele tiver planos. Mas Jesus, ele é aquele que tem poder para fazer muito mais em todas as situações. Essa mulher não estava apenas doente. Ela passava por outros tipos de dificuldades, e saiba que não há dificuldade na tua vida que Jesus Cristo não possa resolver, que Jesus Cristo não possa transformar, que Ele não possa reverter. Não há nenhuma dificuldade na tua vida em que Jesus também não seja Senhor. Os teus temores. Lembre que essa mulher estava afastada de tudo e de todos, e assim também, talvez não na mesma situação, mas você tem os seus temores. Você tem as suas aflições, você tem as suas ansiedades, as suas incertezas, mas saiba que Jesus pode também curar você disso, pode trazer paz ao teu coração. Não há dúvida, não há ansiedade, não há temor, não há medos que Jesus Cristo não possa tirar de você. Entenda isso, meus irmãos. O encontro transformador com Cristo acontece quando você se coloca diante de Jesus, entendendo a sua real necessidade dele. E é aí que nós entendemos a questão dos limites.
mesmo que às vezes a gente tente insistir em resolver os nossos problemas da nossa maneira, há um limite. E é neste limite que nós reconhecemos que só Jesus Cristo pode nos ajudar. Que só Jesus Cristo pode nos transformar. Creia nisso, porque a palavra deixa clara esta verdade para nós. Mas o texto também vai nos dizer que o encontro transformador com Cristo acontece quando reconhecemos a grandeza do seu poder. Acontece quando nós reconhecemos a grandeza do seu poder. O verso 44 da tua Bíblia aí diz que a mulher fica curada após tocar nas vestes de Jesus. Pode parecer apenas uma simples situação, mas carrega aqui significados profundos e importantes. É nos dito também, no decorrer do texto, que Jesus ele sente que saiu o poder dele. Ele começa a perguntar em meio à multidão que o espremia: quem me tocou? Aí você imagina logo, por exemplo, como poderia ter sido essa situação. Eu sei que se não todos aqui, uma boa parte acompanha o futebol, né? Principalmente os homens, quem gosta aí de futebol sabe disso. E quando o nosso time ou qualquer outro time ganha um campeonato, e os jogadores vão chegar no aeroporto, vão chegar nas comemorações, o que a gente vê às vezes são centenas e até milhares de pessoas tocando, né? Vai passando e aí vai tocando, um toca, outro toca. Como que esses jogadores podem identificar quem é que está tocando neles? Parece uma coisa quase impossível. E olhando para essa situação de Jesus Cristo, a gente passa a compreender que Jesus, ele não está simplesmente aqui colocando uma espécie de dúvida que ele não poderia resolver. Mas ele está trazendo algo muito mais amplo, algo muito maior. Mas vamos entender primeiro essa questão das vestes de Jesus Cristo. Carrega um significado muito importante aqui. O que você tem que aprender é que sempre existe uma ligação intrínseca do que acontece no Novo Testamento com o Antigo Testamento, principalmente no cumprimento de todas as coisas em Cristo Jesus. E há no Antigo Testamento um princípio interessante sobre as vestes sacerdotais. Lá em Levítico 6, 27, é dito que quando o sacerdote ele estava no seu serviço no templo ou no tabernáculo, quando ele tinha contato com a carne sagrada, quando as suas vestes tinham contato com a carne sagrada do sacrifício, essas vestes tornavam-se santificadas. E elas não poderiam santificar outros utensílios do templo, mas podia santificar pessoas. Podia purificar pessoas. Até mesmo pessoas leprosas, pessoas com hemorragias, como o caso dessa mulher, dentre outras. Ezequiel 44:19 também mostra esta verdade, que as vestes sacerdotais usadas no momento do sacrifício a Deus podia santificar e purificar pessoas. E Jesus Cristo, queridos, é o cumprimento perfeito de toda a tipologia do tabernáculo e do templo. Ele é o sacerdote perfeito que está sempre trajado de vestes puras e santificadas. Ele é o cumprimento do sacrifício perfeito, agradável a Deus. Muitos estudiosos olham para esse texto e dizem assim: não, essa questão das vestes é uma coisa secundária, o que importa mesmo é a questão da fé, que vamos ver mais à frente. Mas não, isso é muito pequeno. Desde o Antigo Testamento já vem ficando claro, mas o princípio geral é o que aqui? Jesus, como cumprimento perfeito do tabernáculo, do templo, de toda a tipologia, ele se revela plenamente e ele tem poder para curar. As suas vestes são limpas, ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Senhor de todas as coisas que tem poder para isso. E aquela mulher impura, ela fica curada, meus irmãos. Vejam, Jesus é muito mais que um vaso por quem Deus opera. Ele é possuidor de todo o poder e tem toda a autoridade. Muitos querem também diminuir os milagres de Cristo. Outros dizem que apenas os milagres mostravam e davam confirmação externas do poder de Jesus. Só que quando nós olhamos, nós vamos ver que faz parte da revelação intrínseca de Cristo Jesus, onde o Deus que prega
O Deus que fala também é o Deus que age, como papel fundamental do seu ofício messiânico de redenção e misericórdia. O Deus que prega, eu vim purificar o mundo, é o Deus que purifica de fato. Aí então Jesus purifica essa mulher. A mulher o toca, ele pergunta, quem foi que tocou em mim? A multidão negava. Pedro diz, Senhor, a multidão é enorme, como é que nós vamos saber quem foi que tocou o Senhor? E aqui também surgem várias especulações, meus irmãos. Tem alguns que dizem, mas essa dúvida fez parte da natureza humana de Cristo Jesus. Só que temos um problema aqui. Se nós formos olhar por esse lado, nós colocamos em xeque a onisciência de Cristo Jesus. O que é isso? Ele era detentor de todo o conhecimento, de todas as coisas que aconteciam. Alguns textos na Bíblia mostram que Jesus conhecia até o pensamento das pessoas. Um estudioso chamado Darrell Brock, traz a ideia aqui, meus irmãos, que nós temos diante do texto, quando analisado de maneira mais profunda, a ciência do que está acontecendo ao redor de Jesus, que isso era sim de fato conhecido com ele. E se nós não aceitarmos isso, parece imprudente sustentar que ele não sabia. Então o que está acontecendo aqui? Primeiro também você tem que compreender como é que Deus no Antigo Testamento age e como ele agora encarnado age também no Novo Testamento. Será que o Senhor não sabia que Adão e Eva estavam nus por causa do seu pecado? Mas ele pergunta, por que vocês estão nus? Por que vocês estão com vergonha? O que ele queria? Confissão. Quando ele pergunta o nome de Jacó, ele não sabia qual era o nome de Jacó. Mas lembre-se que eu já disse uma vez que o nome Jacó carregava vários tipos de estigmas sociais. E isso era uma espécie de confissão. O Senhor perguntava aos homens porque queria confissão. Confessar diante dele, porque o Senhor sabe o que é que eu estou passando. O Senhor sabe dessa minha dificuldade. O Senhor sabe de tudo que eu passo, então não precisa eu falar, não. O Senhor quer que confessemos aquilo com o qual nós temos essa necessidade. Ela confessa, verso 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente ficara curada. Ela entende que não poderia se esconder de Cristo. Ninguém pode. Talvez, queridos, o que acontece aqui é que ela estava temendo, porque ela faz o que ela era proibida de fazer. Ela não tinha permissão para fazer nada disso. Aquela mulher não poderia estar fora de casa. Ela não poderia estar no meio de uma multidão impura, trazendo impureza para outras pessoas. Por causa disso, ela era obrigada a estar numa segregação social e religiosa. E talvez isso inibiu ela de falar abertamente, logo de primeira, esta verdade. Mas certamente, ela confessa diante do Senhor o que aconteceu com ela, quem ela era, mas também um milagre de Jesus na vida dela. E sem sombra de dúvidas, isso serviu como uma confissão, um testemunho para aquela multidão que estava ali. É interessante quando nós olhamos para Números, capítulo 5, de 1 a 3.
que o Senhor manda lançar fora do arraial todo impuro, inclusive mulheres que estavam no fluxo de sangue, para que não houvesse contaminação no lugar em que ele se fazia presente. Agora o Senhor faz o contrário. Ele pega uma pessoa impura e ele reintegra ao arraial de Israel. Ele não permite que esteja fora. Ele traz novamente para ser reunida ao seu povo. Por quê? Porque somente ele tinha poder de levar sobre si o que amaldiçoava aquela mulher. Toda enfermidade era fruto do pecado. Toda enfermidade é fruto do pecado, do nosso estado caído diante de Deus. Mas Jesus vai lá e ele purifica aquela mulher porque ele tinha poder para isso. Ele estava indo rumo à casa de Jairo curar uma menina que estava morta, uma menina de 12 anos. Mas aqui ele cura uma mulher que há 12 anos estava sofrendo com essa enfermidade, porque ele leva sobre si a iniquidade do seu povo. Ele leva sobre si o poder que pode mudar a situação terrível que nós passamos em determinados momentos da nossa vida. Mas olha que interessante, irmãos, isso nos faz pensar que muitos estão rodeando Jesus, mas poucos têm um contato transformador com Ele, um contato verdadeiro. Era uma multidão que estava ali, mas essa mulher tem um contato verdadeiro com o Senhor. Muitos o contemplam, mas poucos sentem o que Ele de fato pode fazer e experimentam do seu poder. E essa é a dificuldade, o erro de muitas igrejas atuais e que nós não podemos incorrer no mesmo erro. Muitos estão indo atrás de Jesus, me dá cura, porque o Senhor é todo poderoso. Mas não entendem que Jesus não é uma espécie de serviçal, que está ali apenas para poder resolver os nossos problemas físicos ou do dia a dia. E sairmos de dentro da igreja e simplesmente vivermos como se Jesus não existisse. Mas devemos compreender que o poder de Jesus, ele nos cura, mas nos transforma a cada dia. E esse é o erro da igreja moderna. Rodeiam Jesus, mas não experimentam do teu poder, do seu grande poder. E nós não podemos incorrer neste erro. Quem é você nessa história? É alguém que apenas rodeia Jesus, está próximo, ou que experimenta de fato o poder transformador dele na tua vida? Ou que de fato, em meio a todas as situações, busca o poder dele, entendendo que tudo será para a glória dele. Veja isso. Analise a tua vida diante de Deus. No verso 48 ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Jesus chama ela de filha. Não era comum Jesus chamar as mulheres que ele salvava de filha. E provavelmente Jesus poderia ser até mais novo que essa mulher. Mas o que existe aqui é uma identificação íntima. É uma identificação mais profunda. Essa mulher está reunida de novo, no meio do povo de Deus, mas agora ela está diante do próprio Deus. E ele diz: a tua fé te salvou. Entenda uma coisa, esse texto foi mal pregado séculos após séculos. Geralmente quando você vê alguém pregando esse texto, se ele não se aprofunda biblicamente, ele vai incorrer no erro do antropocentrismo. Ah, mas aqui está dizendo a tua fé. Então a fé da mulher foi grande o suficiente para poder transformar a vida dela. Só que, de maneira geral, nas escrituras, não é isso que a gente vê. A cura ocorre sim porque ela tem fé, mas não porque ela tem fé suficiente para isso. Não porque a fé dela é maior do que todas e só pela fé dela ela pôde obter essa cura. A ideia aqui é que ela era um pavio fumegante. Sabe quando você vai, as crianças principalmente, apagar a velinha do bolo? E você assopra, bota todo o fôlego para fora. Só que a velinha continua lá, uma pontinha acesa, fumegante. É mais ou menos isso. Só que Jesus Cristo atiça essa fé, porque Ele é a chama toda poderosa, que de fato acende, reaviva, purifica a vida do homem. E Jesus, ele acende a fé dessa mulher. Jesus lembra
que a fé dela era importante sim para o que havia acontecido, mas até mesmo essa fé não veio dela. Sabe como é que a gente pode provar isso? Primeiro pelo relato. Se você olhar o relato paralelo em Marcos 5:27, vai dizer que ela, quando estava buscando cura, ouviu falar sobre a fama de Jesus Cristo. O Senhor permitiu que chegasse até ela quem Jesus Cristo era. E isso levantou a fé, suscitou a fé no seu coração. Mas o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que a fé não vem de nós, mas é dom de Deus. Então não foi simplesmente a fé dessa mulher, mas a fé que Jesus implantou no coração dela. Ele diz: a fé te salvou. O termo grego aqui, utilizado, traz uma ideia de salvar, resgatar, curar e preservar do perigo. Vem da mesma raiz usada para descrever Cristo como Salvador. Sendo assim, aqui tem um duplo significado. Aqui essa mulher vai ser salva e ela vai ser curada. E a cura física se tornou salvação espiritual através dessa fé que o Senhor pôs no coração dela. E ele diz o seguinte: vai-te em paz. Vai-te em paz. É um imperativo. E ele não está falando simplesmente aqui, ó, a tua fé curou você e agora você pode ir alegre, simplesmente porque você foi curada. Não. Parece uma saudação comum da época, porque os judeus se saudavam com graça e paz. Mas é reconhecido entre os estudiosos do Novo Testamento que quando Jesus diz vai-te em paz, ele está declarando claramente que essa mulher agora, além de salva e curada, tem também paz com ele. Tem paz com ele. Tem paz com o reino de Deus. Ela não apenas ia voltar para o templo, para a comunhão entre irmãos, no meio de pessoas, mas ela já tinha paz com Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, aqui fica claro que o verdadeiro povo de Deus está sendo sempre atraído para Cristo Jesus. Talvez você veio para Cristo, sim, por causa de uma dor, por causa de um problema, por causa de uma enfermidade, por causa de uma situação ruim no relacionamento, seja de casal, seja de filhos, por causa de situações ruins no trabalho. Por algum desses motivos você pode ter vindo também. Às vezes Deus permite isso. Mas quando você é atraído ao Senhor Jesus Cristo, você vem reconhecendo e reconhece a cada dia mais que de maneira geral Ele é a solução para tudo. E não é simplesmente que Ele vai tratar o problema da tua vida, mas que principalmente Ele vai tratar o seu coração, a sua vida, as suas ações, as suas atitudes. Ele vai tratar você, Ele vai curar você, Ele vai purificar você, Ele vai transformar você e te dar a paz que excede todo entendimento, que é a paz com Deus. Mas talvez você tenha iniciado a leitura deste texto com angústia. Alguém certa vez pregando esse texto disse que talvez quando nós lemos esse texto, muitas vezes vamos diante dele com uma espécie de hemorragia existencial, onde parte de nós sangra, ou onde parte de nós está impura. Mas agora, diante do que você ouviu, você pode voltar para casa, na certeza que se você de fato teve um encontro com Cristo, foi diante dele, se mesmo com qualquer dificuldade você confia nele, volte para casa na sensação que você será livre, será curado, será perdoado e que você está salvo. Vá em paz, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas meus irmãos, voltando à questão do hospital. Sabe qual era o maior desafio para mim quando eu pregava? Era falar a verdade e não apenas falar aquilo que as pessoas queriam ouvir. Porque quando você entra num quarto de hospital onde a situação parece não ter mais jeito, o que as pessoas querem ouvir? Confia no Senhor que Ele vai curar. Confia no Senhor
que Ele vai mudar essa situação. E você vai glorificar o nome do Senhor. É isso que as pessoas queriam ouvir. É isso que muitos de outras igrejas, quando faziam capelania, também falavam. Não, crê em Jesus, Ele vai curar. Eu dou aqui agora uma palavra de certeza. Às vezes passava no quarto, a pessoa tinha acabado de morrer. Mas outra antes tinha dito que o Senhor revelou que aquela pessoa seria curada. Foi Deus? Não. Mas o que as pessoas querem ouvir é isso. Porém, com muita tristeza, pensa num lugar que eu chorei. Pensa num lugar que às vezes eu não aguentava. Eu voltava para a sala onde nós tínhamos o ponto de apoio. Aquilo me machucava de um jeito por ver as pessoas naquelas situações. Gente com a carne podre, gente sofrendo, gente desesperançosa, gente chorando, família desesperada, morte acontecendo. Mas eu pedia forças ao Senhor para falar a verdade. Eu dizia, olha, se Jesus quiser, Ele pode transformar essa situação. Mas você tem que buscar a cura que de fato importa, que é a cura da sua alma. O encontro transformador com Jesus, Ele vai curar acima de tudo a sua alma, a impureza da sua alma. Mas reconheça diante dEle quem você é e confie no poder transformador dEle. Se Ele tiver planos para você, Ele pode te curar. E alguém já perguntou para mim, e o meu corpo que sofre agora? E eu disse, o seu corpo vai perecer um dia assim como o meu, seja agora ou seja depois. Mas se Cristo purificar a sua alma, você vai em paz. Você vai viver em paz eternamente. Ainda que a dor do seu coração te aflinja aqui, você tem certeza da paz eterna com Ele. E é sobre isso que devemos falar às pessoas. Não apenas aquelas que estão passando por enfermidades, seus familiares que estão em enfermidades, pessoas que você conhece, amigos de trabalho, pessoas que você conhece no comércio, não. Você tem que falar acima de tudo que Jesus é aquele que cura a alma do homem, a impureza do homem. Tire os teus olhos só daqui e tire os olhos das outras pessoas também. E saiba que Jesus pode salvar e mandar em paz. Ensina que Jesus é aquele que salva, cura e dá certeza de paz eternamente. Que Deus nos abençoe. E que essa palavra, diante desse texto, console, conforte, transforme o nosso coração e nos dê esperança sempre de nos levar ao encontro com Cristo Jesus diante das nossas necessidades. Em oração, na leitura da palavra, na busca dia após dia. E é sobre isso que nós vamos cantar neste momento. Que nós pomos a nossa fé na graça excelsa de Jesus. Tudo é por graça, nada é por merecimento. Convido vocês a colocarem-se de pé.